Alô, opa, bom dia. Alô, olá. A gente vai falar agora sobre o classicismo. Quem vai começar é Augusto falando sobre o contexto histórico. O classicismo foi um movimento cultural que fez parte do Renascimento Europeu durante o século XV e XVI. Como o próprio nome aponta, a proposta do classicismo era um retorno às formas e temas da Antiguidade Clássica, ou seja, Grécia e Roma Antiga. Nicolau Copérnico propõe um modelo heliocêntrico do universo. Galileu Galilei descobre as leis que regem a queda dos corpos. Johann Gutenberg inventa os tipos móveis para imprimir os livros, tarefa antes delegada aos monges copistas. Os espaços geográficos abriram-se, com a descoberta de novas rotas pelo mar, levando até a chegada dos territórios do grande continente americano. Eram as grandes navegações. O horizonte cultural do Renascimento era a Antiguidade Clássica. A Grécia Antiga é considerada o berço do pensamento ocidental, tendo influenciado diretamente a cultura dos romanos. Por isso, o retorno às formas clássicas foi o propósito estético dos renascentistas. O classicismo tem sua gênese na Itália, no final do século XIII, com o surgimento do pensamento humanista. Tudo isso foi possível graças ao Renascimento, movimento científico e cultural que tomou conta da Europa no século XV. Esquivando-se da censura ideológica da Igreja, pensadores e cientistas elaboraram novas teorias e invenções. Enquanto a riqueza na Idade Média estava relacionada à posse de terra e à tradição, as trocas comerciais que se estabeleceram com o mercantilismo tornaram o dinheiro uma grande fonte de poder. O intercâmbio com civilizações da Ásia e da África, sobretudo com o povo de origem árabe, abriu para os europeus novos horizontes, como o desenvolvimento da matemática e os instrumentos de navegação, como o astrolábio. O período da Idade Média durou cerca de 10 séculos na Europa, do século V até o século XV. Durante esse longo período de tempo, o desenvolvimento científico e cultural dependia do aval ou do aceite da Igreja Católica, que exercia influência política e socioeconômica em toda a Europa. O classicismo foi um movimento cultural que fez parte do Renascimento Europeu. Sua proposta era um retorno às formas e temas da Antiguidade Clássica, que também foi resgatada no Renascimento, com o objetivo de romper com o pensamento medieval. O Renascimento rompeu com o pensamento medieval, apresentando novas formas de pensar e de compreender os meios científicos e culturais da época. Deu origem a novas teorias e invenções. Entre elas estão o antropocentrismo, o ser humano passa a ser valorizado enquanto um ser racial, ocupando uma posição de destaque. O classicismo se iniciou em Portugal em 1527, com a chegada do poeta Francisco Sá de Miranda de uma viagem à Itália, que trouxe ideias de inovação literária e novas formas de composição poética, como o soneto. Apesar de ter sido Sá de Miranda que trouxe essas ideias, o nome mais célebre desse período, sem dúvidas, foi Camões. Sua obra de mais destaque foi Os Lusíadas. O período foi marcado por um pensamento antropocentrista, que valorizava muito mais as razões humanas, levando à fraqueza do clero. Com a queda de credibilidade da Igreja, surgiu a presença da mitologia grega, já que os gregos foram os primeiros a adotarem o movimento. Já a ciência ganhou mais notoriedade, uma vez que é necessário um artista que vai retratar o corpo humano, seja na pintura, seja na escultura, o conhecimento científico do que é o corpo humano. Com a chegada do classicismo, os valores clássicos retornaram. A arte e o saber começaram a ser produzidos com base na cultura grega e latina. Por conta disso, muitos pensamentos da Idade Média se foram. Os textos começaram a ser mais rígidos, e os temas pagãos apareciam mais frequentemente, variando do país. O humanismo, que já estava de pé desde a Idade Média, influenciou a forma que o classicismo chegou em Portugal. E aqui no Brasil, o classicismo chegou por meio de Sá de Miranda, trazendo sonetos, elegia, ode e ecloga, com estruturas textuais essas que mudaram o modo de construir a arte literária. Outra mudança dessa época foi o aparecimento do verso decassílabo, com 10 sílabas, ou também conhecido como medida móvel. E para falar mais sobre literatura nessa época, o Ciano vai falar sobre Luís Camarões. É Camões, macho, diga isso não. Foi mal aí, eu acho que eu tô com um pouco de fome. Ó, Luís Vaz de Camões foi um poeta e representante português do classicismo na literatura. Com a escassez de documentos, é suposto que Luís nasceu em 1524, em Lisboa, capital de Portugal. Teria cursado artes no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra,
e ainda jovem teve uma carreira militar. Serviu em Marrocos, onde perdeu o olho direito. Quando voltou a Lisboa, passou a frequentar os salões da nobreza e a boemia local. Em 1552, se envolveu numa briga de rua e feriu um suboficial da cavalaria portuguesa, o que o levou à sua prisão e exílio na Índia. Em 1559, já livre, naufragou na costa de Camboja e se salvou nadando, levando consigo o manuscrito de Os Lusíadas. Eu vou falar dela mais na frente. Os anos seguintes da vida de Camões foram obscuros e incertos, mas se sabe que ele foi encontrado liso em Moçambique. Com a ajuda de alguns amigos, conseguiu voltar a Lisboa e publicou sua obra, dedicada ao rei Dom Sebastião, o que lhe garantiu uma certa pensão do reino, mas foi-lhe paga com muita irregularidade. Mais tarde, em 1580, morreu em estado de pobreza extrema. Falando em suas obras, a gente tem que levar em conta que o homem tinha um conhecimento desbalanceado, já que ele somou o que aprendeu no mosteiro com a cultura clássica e as experiências que viveu na África, na China e na Índia, nos seus tempos de exílio e exploração. No teatro, Luiz escreveu 3 peças, mas a que expressou características da vanguarda classicista foi Anfitriões, inspirada na comédia latina Anfítrio, de Plauto. Já na poesia, Camões escreveu incontáveis obras. Ele escreve em medida velha, que são as redondilhas, e na medida nova, que são chamados os decassílabos. Os temas predominantes em suas obras são o neoplatismo amoroso, a reflexão filosófica e a natureza. Camões escreveu também muitas poesias épicas e líricas, mas não sou eu quem vou explicar essa parte. Sua poesia mais famosa é o seguinte soneto: Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Bom, a poesia ou texto lírico é uma das certas artes tradicionais. Ela retrata algo em que tudo pode acontecer, dependendo da imaginação do autor, como a do leitor. Poesias são formadas por versos, a métrica, as estrofes, a rima e o ritmo. Versos, a métrica. Elas podem ser monossílabo, versos com uma sílaba poética, dissílabos, com um verso com 2 sílabas poéticas, trissílabo, com 3 sílabas poéticas, tretassílabo, com 4 sílabas poéticas, e temos também a estrofe, são um conjunto de versos. E de acordo com cada agrupamento, as estrofes monóstico, estrofe com 1 verso, dístico, estrofe com 2 versos, terceto, estrofe com 3 versos, e quadra ou quarteto, estrofe com 4 versos. Rima. As rimas estão associadas à sonoridade dos poemas, que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. E ritmo. Ela está relacionada com a sonoridade e a musicalidade presente nos poemas. Na arte classicista, tivemos os poemas como La Palomita, Renunciar ao Amor e a poesia lírica por ocasião da morte de filhos. A poesia lírica é uma poesia que consiste numa forma de expressão dos sentimentos, das emoções, dos desejos, dos conhecimentos, etc. Ela recorre a um discurso denso, expressivo, breve e conciso. Permite artisticamente, com musicalidade e ritmo, exprimir a visão de mundo do eu. O gênero lírico sempre foi caracterizado por sua musicalidade, sendo de grande importância ao ritmo da poesia. Originalmente, era feita para ser cantada ou acompanhada de flauta ou da lira, daí vem o seu nome. Mas, atualmente, a poesia moderna abandonou essa estrutura formal, centrando-se apenas nas transmissões de emoções e subjetividade. A exemplos de subgêneros do gênero lírico estão ode, poema lírico de exaltação, entusiasmo e alegria,
Hino, poema lírico de glorificação, homenagem e louvor a divindades e à pátria. Elegia, poema lírico melancólico sobre a morte e a tristeza. Idílio, poema lírico sobre a vida pastoril e bucólica. Ecloga, poema lírico sobre a vida pastoril e bucólica que recorre ao uso de diálogos. Heptalâmio, poema lírico para a celebração dos casamentos que homenageia os noivos e o vínculo conjugal. Sátira, poema lírico cujo objetivo é ridicularizar pessoas e situações, criticando e ironizando defeitos e vícios. Algumas características do gênero lírico. Ele sempre é escrito em versos, na primeira pessoa do discurso, no caso o eu. As palavras são usadas no seu sentido conotativo, além de apresentarem muitas figuras de linguagem. A poesia épica, também chamada de epopeia, derivando do termo grego epos, é uma longa poesia narrativa heróica, que faz referência a temas históricos, mitológicos e lendários. Esse tipo de poesia apresenta uma estrutura fixa, dividida em 5 partes. A proposição, introdução da obra, apresentando o herói e o tema. Invocação, parte em que os heróis pedem auxílio ou inspiração a divindades. Dedicatória, a epopeia sempre é dedicada a alguém. A narração, narrando os feitos do herói. E o epílogo, encerramento da obra. Em 1562, Camões publica Os Lusíadas, poema que celebrava os feitos marítimos e guerreiros recentes de Portugal. Oi, bom dia. Meu nome é Edmilson e vou falar um pouquinho para você sobre o quinhentismo. O quinhentismo é a denominação genérica de todas as manifestações literárias que ocorreram no Brasil durante o século XVI, no momento que a cultura europeia foi introduzida no Brasil. Porém, esse período não se trata de uma literatura genuinamente brasileira, uma literatura que remeta à visão do homem brasileiro, por assim dizer, uma cultura mais voltada para a visão do homem europeu. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico do quinhentismo. O final da Idade Média foi marcado pelo aperfeiçoamento e uso da bússola na navegação e da pólvora na fabricação de armas. Esses fatores deram ao ser humano uma sensação de independência em relação às forças divinas, pois com tamanho poder, eles se viram capazes de vencer os obstáculos da natureza, atravessar o mar e conseguir novas terras. E o uso da bússola também permitiu o surgimento de grandes navegações. Já a pólvora fez os europeus invencíveis no domínio de novas terras. Aí, dessa forma, no século XV e no século XVI, Portugal buscou expandir seus territórios, aumentar algumas expedições para a África, a Ásia e a América. A América, oficialmente descoberta por Cristóvão Colombo em 12 de outubro de 1492. Essa descoberta fez os espanhóis e portugueses assinar o Tratado de Tordesilhas, que dividia esse novo continente entre 2 nações. Assim, no dia 22 de abril de 1500, a frota portuguesa chegou ao nosso país, a data que ficou oficialmente registrada como a descoberta do Brasil, apesar do fim da Idade Média e do advento da Reforma Protestante. A Igreja Católica ainda tinha grande poder político, a coroa portuguesa, portanto, tinha o apoio da Igreja e vice-versa. Então, com a Reforma Protestante, a Igreja Católica empreendeu a chamada Contra-Reforma Católica, e uma das medidas adotadas para combater a ameaça protestante foi a criação da Companhia de Jesus pelo padre Inácio de Loyola. Desse modo, os jesuítas foram enviados para o Brasil para catequizar os indígenas, ou seja, converter os nativos ao catolicismo. E fazem parte do quinhentismo também os primeiros textos, não necessariamente literários, escritos no Brasil ou sobre ele durante o primeiro século da invasão portuguesa. Desse modo, essas obras estão inseridas em uma dessas categorias. Literatura de informação, que nessa estão inseridos os textos dos chamados cronistas, que relatavam sobre o que viu na Nova Terra. O público-alvo desse documento eram os europeus, curiosos para saber o que tinha nessa terra nova, nessa terra que acabava de ser descoberta. E também temos a literatura de formação, que tinha o objetivo de converter os indígenas ao cristianismo. Portanto, os poemas e peças de teatro de cunho catequético eram continuados a esse público. E alguns dos autores quinhentistas mais famosos que existiram nesse período foi Pero Vaz de Caminha, Hans Staden, Manuel de Nóbrega e José de Anchieta. Algumas obras feitas nesse período também foram a Carta do Descobrimento, feita por Pero Vaz de Caminha, o Tratado da Terra do Brasil, feito por Pedro de Magalhães Candável, e a História da Província de Santa Cruz. Maria Antonieta é um filme de 2006, dirigido por Sofia Capella, ganhador de um Oscar de melhores figurinos. O enredo gira em torno de Christine Disney, que interpreta Maria Antonieta no filme, que fala sobre um pouco da sua vida e com os 14 anos acabou se afastando das famílias e amigos para se casar com Luís XVI, rei da França. Os Lusíadas é uma obra poética do escritor Luís Vaz de Camões,
é considerada a epopeia portuguesa por excelência. Provavelmente concluída em 1556, foi publicada pela primeira vez por volta de 1569, no período literário do classicismo, 3 anos após o regresso do autor do Oriente. A obra tem como enredo a descoberta das rotas marítimas para a Índia, pelo navegador Vasco da Gama. No mar, Vasco da Gama e sua tripulação passa por diversas situações e dificuldades, uma delas inclusive com o gigante Adamastor, grande figura das mitologias. Em grande parte, Camões sempre dá um jeito de glorificar o povo português. Outra obra importante da literatura brasileira é Peregrinação, uma obra literária de Fernando Mendes Pinto. É recentemente a chamada literatura de viagem, próximo do que se poderia chamar de crônica de viagem ou diário. É um livro de viagens da literatura portuguesa, mais traduzido e famoso. Foi publicado em 1614 pelos pretos de Pedro Castro, 30 anos após a morte do autor. E também Meninos e Moços, que é a primeira novela pastoril peninsulana ibérica, escrita em português por Benjamin Ribeiro. Por fim, em nome de todos os integrantes, eu só queria agradecer a atenção dos que prestaram. E dos que não prestaram, eu só digo uma coisa: escreveu, não leu.